Tá lá mesmo, depois cresce. Só chover que o pasto brota. Não precisa reformar a pastagem, precisa de chuva. Fiz um planejamento, mas meu pasto não ajuda. Você deve ter ouvido muito disso, mas saiba que sem pasto não tem carne nem leite. Então fique comigo até o final deste vídeo para saber tudo o que você precisa sobre pastagem para a alimentação de bovinos. Olá, eu sou o Isler Torales, jornalista especializado em agro, e você está no canal Agroem. Se gostar deste conteúdo, dê um joinha, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber mais sugestões de vídeos como esse. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento ao Instituto Agro e à engenheira agrônoma, doutora em fitopatologia, especialista em doenças de plantas, agricultura de precisão com drones e melhoramento genético, Gerarda Beatriz Pinto da Silva, que contribuíram com a produção desse vídeo. Nesse vídeo, vamos falar sobre a posição do Brasil no cenário mundial, o manejo inadequado das pastagens, quais as principais pragas que afetam as pastagens, 5 práticas de conservação do solo, rotação de pastagens, taxa de lotação, qual o ganho de peso para cada taxa de lotação e qual variedade é melhor para a sua região. Agora vamos para o vídeo. O Brasil é o país mais importante para a produção de carne bovina no mundo. Por possuir atualmente o maior rebanho comercial, sendo responsável por grande parte das exportações mundiais, de acordo com o relatório publicado pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, as exportações saltaram de 9,3 milhões de toneladas em 2021 para 13 milhões de toneladas em 2022. Para que possamos dar conta de todo esse rebanho, é necessário que tenhamos alimento disponível. Por conta disso, aproximadamente 97% da carne bovina no Brasil é produzida a pasto. Segundo a Embrapa Agrobiologia, existem cerca de 200 milhões de hectares de pastagens nativas no Brasil. Esta extensa área permite que o nosso produto seja competitivo, pois assim os custos de produção são reduzidos. Além disso, as áreas de pastagens não competem com a produção de alimento e ainda diminuem os riscos como o mal da vaca louca, que acontece em animais alimentados com proteína animal. Nas últimas décadas, ocorreram grandes avanços no melhoramento genético das pastagens. A utilização de cultivares de forrageiras mais produtivas, desenvolvidas por meio de pesquisa científica, foi um dos fatores fundamentais. Apesar disso, ainda estima-se que cerca da metade das áreas de pastagens estejam passando por algum tipo de degradação e ainda necessitam de alguma intervenção para que alcance o seu máximo potencial produtivo. Parte desse problema está relacionado ao manejo inadequado das pastagens, associado à superlotação de animais, que ocasiona o superpastejo, solos nutricionalmente pobres, problemas com pragas e doenças, erosão do solo, plantio de espécies pouco adaptadas e etc. Para que os produtores mudem este cenário, é necessário um conhecimento mínimo sobre o manejo de pastagens, os quais incluem uma série de elementos chaves para a manutenção da taxa produtiva das pastagens. Principais pragas e doenças nas pastagens. A substituição da vegetação nativa por pastagens cultivadas causa um desequilíbrio no ecossistema, acarretando em fatores como a diminuição da diversidade biogenética, a quebra de cadeias alimentares e de ciclos de nutrientes, além do aumento relativo da produção de matéria orgânica. Esses fatores permitem que certas espécies sejam beneficiadas pela abundância de alimentos e a ausência ou diminuição da população de inimigos naturais ou de espécies competidoras, caracterizando assim o aparecimento de pragas e doenças. Embora exista um grande número de doenças e pragas nas pastagens da América tropical, apenas algumas podem ser consideradas limitantes. Doenças. Dentre as doenças capazes de acelerar o processo de degradação das pastagens, destacam-se a mancha foliar por cercóspora e o carvão, que atacam o pânico máximo. A cercóspora diminui a eficiência fotossintética e, consequentemente, o vigor das pastagens, enquanto o carvão diminui a produção de sementes viáveis, trazendo como consequência a diminuição da capacidade de renovação natural das pastagens, diminuindo o banco de sementes de pânico máximo. Praga. Dentre as pragas mais importantes associadas à degradação da pastagem está a cigarrinha. Pastagens exclusivas de Brachiaria decumbens e Brachiaria rosiziensis, de capim-búfel, de capim-colonial e de pângola, são suscetíveis a cigarrinhas, e sua ocorrência pode desencadear o processo de degradação. Você sabia que a cigarrinha constitui a maior limitação para o uso de Brachiaria decumbens, que é uma das espécies mais sensíveis ao ataque dessa praga? O ataque sucessivo, ano após ano, em Brachiaria decumbens, associado ao manejo animal inadequado, queimas, entre outros, sem dúvida acelera o processo de degradação. As espécies de cigarrinha
cigarrinha Zulia entrerriana, D.O. flavopsita, D.O. sache, ocorre em praticamente todo o território nacional, provocando prejuízos variáveis entre 10% e 90% em pastagens estabelecidas dependendo da espécie de forrageira, das condições climáticas e do manejo da pastagem. Para você ter uma ideia, calcula-se que 20 cigarrinhas adultas por metro quadrado em 10 dias reduzem em 30% a produção de forrageira do pasto atacado, ocasionando uma perda de até 15% da massa verde. Formigas cortadeiras, cupins, cochonilhas, gafanhotos, percevejos e lagartos são pragas secundárias. 5 práticas simples para a conservação do solo. A degradação do solo em pastagens pode ser amenizada mediante a realização de um conjunto de medidas, desde que bem planejadas e voltadas para o manejo adequado. Confira as dicas que, além de evitar a degradação das pastagens, vão fazer você ter o pasto produtivo e de qualidade. Primeira dica: identifique os primeiros sinais de degradação. O aparecimento de ervas daninhas, erosões do solo, diminuição das forrageiras no pasto e perda de peso do gado são sinais de alerta. Então, ao percebê-los, a primeira medida a ser adotada é a realização de um diagnóstico completo da área afetada. Segunda dica: escolha a forrageira mais apropriada. A definição da forrageira mais adequada ao tipo de solo, tecnologia disponível e clima são fundamentais para você ter em sua propriedade uma pastagem de qualidade e altamente produtiva. Importante: não escolha a forrageira que está na moda, e sim a que atende às suas necessidades. Terceira dica: faça o plantio correto. Não adianta você escolher a forrageira ideal, porém não optar por sementes de boa qualidade. Além disso, você deve plantar em épocas de chuva e realizar a distribuição das sementes de maneira uniforme, com o menor espaço possível entre elas. Lembre-se, uma pastagem bem formada mantém o terreno coberto e protege o solo, evitando a perda de nutrientes, ajudando na retenção da umidade e adubação. Quarta dica: saiba realizar o manejo adequado. Sem dúvida, o manejo adequado do pasto é a medida disponível mais barata ao produtor para evitar a degradação do solo. Portanto, quando ele é feito corretamente, evita que a queda da produtividade e a qualidade da pastagem ocorram. Quinta dica: utilize como auxílio um sistema de irrigação. No processo, para evitar a degradação do solo, um bom sistema de irrigação é um dos seus melhores aliados, pois contribui para a melhora da qualidade da forrageira, com maior valor nutricional e ajuda a evitar a salinização do solo, o que o torna improdutivo. Você viu até agora que o desenvolvimento de sua pastagem está diretamente ligado à nutrição do solo. Pensando nisso, eu separei para você um conteúdo especial sobre esse assunto. O curso de manejo da fertilidade do solo para altas produtividades, que vai te ajudar não só para a pecuária, mas também para a agricultura, uma vez que você pode produzir sua própria silagem para reduzir os custos com ração. E também o e-book Manejo da Fertilidade do Solo. Os dois materiais foram elaborados pelo Instituto Agro, parceiros do canal. Os links estão na descrição. Agora vamos ao vídeo, porque ainda temos que falar sobre você tirar o máximo de produtividade da pastagem e ao mesmo tempo preservá-la. Rotação de pastagem. Rotação de pastagem, pastejo rotacionado ou pastejo rotativo são termos comumente utilizados para designar o pastejo intermitente, que compreende um sistema de manejo onde a área total da pastagem é subdividida em piquetes. Esses piquetes são pastejados em sequência, por um ou mais lotes de animais por vez. Logo em seguida, os animais são retirados desse piquete e passados para um próximo, permitindo que a pastagem se recomponha naturalmente. Este tipo de manejo de pastagem possibilita as plantas recuperarem suas reservas. Desta forma, elas rebrotam muito mais vigorosas e, como bônus, contribuem para a persistência da pastagem. Entretanto, para que o pastejo rotacionado seja realmente eficiente, deve-se prestar atenção em diversos fatores antes da sua implantação. Dentre eles, os principais são: capacidade de suporte, ou seja, quantos animais por hectare aquele piquete suporta; separar os animais por categoria, por exemplo, se serão vacas em lactação, animais para engorda, bezerros, etc. O tamanho do rebanho precisa ser adequado à taxa de lotação, espécie da planta forrageira que compõe a pastagem, determinar o tempo de ocupação, ou seja, quantos dias os animais poderão permanecer no piquete, definir o período de descanso mínimo para que a pastagem se recupere e possa ser novamente pastejada. O número e tamanho dos piquetes deve ser compatível com o tamanho do rebanho e a espécie forrageira. Além disso, outro requisito importante para o manejo dos piquetes é a manutenção do estado nutricional das plantas, estratégia que pode ser associada à prática da adubação, especialmente a nitrogenada. Estudos recentes comprovaram que a adição de fonte de nitrogênio em uma pastagem braquiária manejada em pastejo rotacionado foram fundamentais para o aumento de proteína bruta e matéria seca. O pastejo rotacionado pode ser adotado inclusive por praticantes da agropecuária ecológica, merecendo destaque o sistema rotativo racional Voisin, que também leva em consideração as práticas de bem-estar animal. Taxa de lotação de pastagem.
Ainda não há um consenso comum entre a comunidade científica sobre a taxa de lotação dos animais nas pastagens. Alguns especialistas empregam o conceito que, para aumentar o rendimento forrageiro por unidade diária, é necessário produzir mais em menor área. Em outras palavras, isso quer dizer que as pastagens devem ser altamente produtivas para que a taxa de lotação seja maior. Por outro lado, existe uma corrente de pesquisadores que empregam a mentalidade de que, para aumentar a longevidade da pastagem, deve-se reduzir a degradação. Consequentemente, deve-se buscar um valor ótimo para a taxa de lotação, de modo que não prejudique a conservação das pastagens. Na prática, a taxa de lotação pode ser definida como o número de animais ou unidades animais, que equivalem a uma unidade animal, UA. Por exemplo, em uma área de pastagem contínua com 100 hectares, que possui a capacidade de comportar 500 cabeças de gado, a taxa de lotação é de 5 cabeças por hectare. A capacidade de suporte pode ser definida como a taxa de lotação máxima que uma determinada pastagem suportaria, sem o comprometimento do desempenho animal em um determinado período. Sendo assim, podemos perceber que a capacidade de suporte é um item que pode sofrer variações ao longo do ano. Isso ocorre devido às mudanças climáticas, tipo do solo, espécie de forrageira e nível de adubação. O ganho de peso vivo médio diário é um dos fatores que sofre forte influência do tipo de pastagem, época do ano e taxa de lotação. Por exemplo, pastagens com braquiária e decumbres com ganho de 409 gramas proporcionaram maior ganho de peso do que as pastagens braquiária brisanta com 333 gramas dia. Segundo a pesquisa Produção Animal em Pastos Consorciados sobre 3 taxas de lotação no Cerrado, publicada em abril de 2002, na Revista Brasileira de Zootecnia, vou deixar o link na descrição, observou-se também um decréscimo linear no ganho de peso vivo, com o incremento da taxa de lotação, estimando-se os valores médios: 435 gramas por dia para a taxa de lotação de 0,8 UA por hectare, 371 gramas por dia para a taxa de lotação de 1,2 UA e 308 gramas por dia para a taxa de lotação de 1,6 UA por hectare. Dessa maneira, percebe-se que a taxa de lotação influencia significativamente no rendimento dos animais. Pastagem de verão. De modo geral, podemos dividir as pastagens em 2 épocas do ano, verão e inverno. Dessa forma, a escolha da espécie forrageira a ser utilizada pode definir o sucesso e a lucratividade da sua atividade. Por isso, o primeiro passo é definir qual é o seu objetivo, ou seja, para quem ou para que a sua pastagem será destinada. Cria, engorda, recria, gado de leite, feno, silagem, etc. Com os objetivos bem definidos, o segundo passo é conhecer o clima da região em que deseja estabelecer uma pastagem. Este ponto é crucial para a escolha da espécie ou cultivar vegetal a ser utilizada. Antes de tomar essa decisão, o recomendado é que você consulte um especialista da área para maiores orientações, como engenheiros agrônomos ou zootecnistas. Contudo, algumas forrageiras atuam como uma espécie de coringa e podem ser utilizadas para diversas regiões e climas brasileiros. Em regiões com temperaturas que variam de média a alta, boa disponibilidade de sol e regularidade pluvial como norte, centro-oeste e sudeste, as forragens do gênero braquiária são muito indicadas. Já no nordeste, em virtude da irregularidade das chuvas e da baixa umidade, alguns pesquisadores têm recomendado a produção de plantas como capim-bufel. Na região sul, por sua vez, as plantas perenes de verão pertencentes ao gênero Spenicetum e braquiária são bastante utilizadas. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Quero te agradecer e pedir mais uma vez o like e a inscrição. Isso é muito importante para o canal. Não esqueça de conferir também os links na descrição do curso e do e-book. Eu também separei mais 2 vídeos para você sobre pecuária, que vão aparecer aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.